Nesse instante, então, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, cumprimentando a equipe de André Luiz aqui presente, de Emmanuel, que já estão aqui junto conosco, agradecendo por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos. E vamos acompanhando assim a Dona Odete, na nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda a espiritualidade aqui presentes, nossos mentores, vamos pedindo que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus se estenda sobre todos nós, se estenda sobre os nossos lares, se estenda sobre os nossos vizinhos, amigos, sobre toda a humanidade. Vamos externando os nossos melhores sentimentos para que a nossa pequenina chama de luz ela possa também se estender sobre todos os necessitados, sobre todas as necessidades da Terra. Que nós possamos aproveitar todas as energias saudáveis, de harmonia, de tranquilidade e serenidade, para que elas possam fazer parte deste momento, das nossas vidas, e nós possamos receber todos os benefícios desta aula, desta conversa da noite. Agradecemos a todos que estão ao nosso lado, encarnados, desencarnados, e que todos nós possamos entrar nessa harmonia, nesta vibração, que só nos fará bem. Vamos também que essas vibrações pairam sobre todos os nossos lares, sobre todos os nossos familiares. Que a graça de Deus se estenda sobre todos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Então, nesse capítulo que a gente está estudando hoje, a gente vê que é interessante perceber o trabalho, o planejamento que tinha sido feito por Clarencio, né? Ele, dentro da sua sabedoria, entendendo que era necessário que o pedido da reencarnação do Júlio viesse através da própria Odila, deixando o tempo trazer essa resposta para ela, né? E a gente percebe que aí um mês depois essa resposta vem. Então, algumas coisas importantes que muitas vezes a gente quer acelerar o curso das coisas, a gente quer que as pessoas entendam uma mensagem, tenham um aprendizado, e a gente se esquece que existe um tempero mágico na vida que se chama tempo. Que tudo acontece no seu tempo. A gente vê essa lição de Deus na natureza, a gente observa as flores, nenhuma árvore dá o fruto antes da temporada certa. E muitas vezes a gente quer acelerar o processo dentro da nossa casa e acaba tumultuando ou atrasando por causa da nossa impaciência, da nossa imaturidade, né? Então, quando a gente está vendo aí o preparando a volta, volta para onde? Volta para a Terra, para a reencarnação, a oportunidade de uma segunda chance para o Júlio, para ele retomar a caminhada dele, né? E esse passarinho dentro da gaiola,
foi aquela metáfora que o Clarence usou em alguns capítulos atrás, que eu acho muito importante a gente relembrar, que as enfermidades que a gente carrega aqui na Terra, que foram adquiridas nessa encarnação, não as kármicas, mas aquelas que pela nossa irresponsabilidade, mau uso do pensamento, o abuso do nosso corpo, elas continuam conosco após a morte. Então, a gente imaginar que, porque, por exemplo, eu estou com uma doença incurável, eu estou passando por uma dor terrível, tenho um câncer e eu resolvo tirar a minha vida por conta disso, eu vou chegar do outro lado com essa mesma doença, porque é na carne que a gente consegue sanar as doenças do espírito. E o que é diferente de uma doença kármica, aquela pessoa que já vem com esses traços no corpo espiritual, então o corpo físico já foi imantado com aquela debilidade específica e acaba se desenvolvendo mais ou menos dependendo do comportamento melhor ou pior. Então, no caso do Júlio, a gente vê que a decisão que ele tomou de tomar um veneno continua e que danou a parte digestiva dele, continua depois que ele chega do outro lado. E apesar de ele estar sendo medicado, dele estar recebendo passe, isso tudo é um paliativo. Então, olha só que coisa interessante, porque da mesma forma que aqui a gente acaba muitas vezes na Terra tratando o sintoma, porque a gente já viu que o que trata de verdade e que traz a cura é quando a gente trabalha com a causa dos nossos problemas. E a gente já viu que essa causa normalmente vem do nosso campo mental, da forma como a gente pensa, da forma como a gente age nas dificuldades, como a gente vê o mundo, como a gente trata as pessoas, como a gente trata o nosso próprio corpo, né? Como a gente lida com as nossas emoções e frustrações. Do outro lado acontece a mesma coisa. Olha só que coisa interessante, é um espelho mesmo, né? Então ele está sendo tratado aí por pessoas muito mais sabidas do que a gente, está recebendo transfusões magnéticas, esses passes, mas não está resolvendo. Por quê? E aí o Clarence explica uma coisa muito importante, que é que os compromissos adquiridos aqui na carne, quer dizer, enquanto reencarnados, só podem ser resumidos enquanto estivermos na carne. Então, se nessa vida eu acabei adquirindo um débito em relação a qualquer parte do meu corpo, lesando o meu corpo físico e, consequentemente, o meu corpo espiritual, eu vou ter que renascer no corpo físico para conseguir essa cura de verdade. E é muito interessante, a gente já falou disso várias vezes, que quantos de nós não olha para a nossa doença com cansaço, com frustração, de não aguento mais, eu quero fugir, não aguento mais passar dor, eu não aguento mais sentir isso, ou ter aquilo, ou ter que ir para o hospital, se esquecendo de que essa dor, na verdade, tem como sinônimo libertação. Essa dor tem como sinônimo cura. Que esse corpo funciona como aquele carvão que vai chupar todas as mazelas do nosso corpo mental, do nosso corpo perispiritual e transformar o nosso perispírito. Então, enquanto a gente olha muitas vezes, né, e olha para a encarnação aqui como a porta da dor, né, porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, que todos nós encontramos aí muitas pedras e tropeçamos aí na nossa caminhada, quando a gente muda de perspectiva, e aí a diferença, a importância da gente prestar atenção como nós encaramos a dificuldade, a gente percebe que essa encarnação que a princípio nos parece como portal para sofrimento, na verdade é a libertação do nosso sofrimento. Por quê? Porque eu estou mudando o meu ponto de vista, a minha análise de curto prazo para longo prazo. Eu estou mudando a minha análise de uma encarnação para eu como espírito eterno.
Quando a gente percebe isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque aí, de repente, essa dor, esse sofrimento, ele tem que ser tratado de uma forma mais positiva. O que a gente sabe que é muito difícil, porque, poxa vida, né? Então quer dizer que eu tô passando por toda essa dor e ia ficar pulando e agradecendo, obrigada, Senhor, pela dor, obrigada pro Senhor. É difícil. Mas se a gente tratar essa dor, abraçando essa dor, como um mecanismo de purificação, e Clarencio fala, não tem jeito da gente se purificar se não for pela dor. Pois se a primeira coisa que ele fala é que o compromisso adquirido aqui na Terra tem que ser restaurado aqui na Terra, então vai ter que passar por aqui. A gente pode aí angariar conteúdo, conhecimento, sabedoria no plano espiritual. A gente pode atender escolas, a gente pode trabalhar como André Luiz trabalhou aí em diversas localidades e projetos e, enfim, aprender quinquilhões de coisas. Mas será que o André Luiz tem que reencarnar? Ele vai ter que reencarnar também, porque ele também lesou o corpo físico dele. Para vocês que não lembram, ele, por causa do estilo de vida que ele tinha, ele teve um câncer também no aparelho digestivo. Então ele vai ter que, de alguma forma, não sei se já teve ou se vai ter, que voltar para a Terra e resgatar esse compromisso que ele adquiriu. Poxa, Ana, mas mesmo ele tendo feito tanto bem como ele fez, puxa, isso é um mérito danado que ele fez. Todos esses livros, pensar o sentimento de gratidão que cada um de nós tem em relação a ele, por toda essa luz que ele está trazendo, que apazigua, né, a nossa intemperança, a nossa preocupação, todo esse bem que ele está fazendo vai voltar para ele. E o Clarencio fala isso mais na frente. Que quando a gente começa a fazer o bem, que a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso círculo familiar curto, e a gente se preocupa em fazer o bem para a nossa família e humanidade, a gente angaria aí méritos, amizades que vão ajudar muito. E essas amizades vão só ajudar quando a gente está aqui, porque muitas vezes essas amizades estão lá. Então vai ter um monte de anjinho aí tomando conta da gente, orando por nós, protegendo, suportando, torcendo para que nós tenhamos sucesso. Quando também aqui na Terra, quando a gente está do outro lado ou quando a gente reencarna. Como a gente vai ver no caso do Júlio. O Júlio continua com essa dor, com essas mazelas no seu corpo perispiritual. Por quê? Porque o campo mental dele não se restabeleceu. Se ele tivesse dentro da sua oportunidade de reencarnação absorvido e ao aprendido tudo que ele tinha que aprender, talvez ele não precisasse mais passar por essa dor, mas isso não aconteceu. Outra coisa que a gente vê nesse capítulo que eu achei muito interessante foi que o Clarencio fala que ele teve 2 tentativas de suicídio. Então, por 2 vezes, ele menosprezou a oportunidade da vida, a bênção que é a reencarnação. Então, por 2 vezes ele ia ter que ser testado. Por 2 vezes ele ia ter que passar pela prova da morte prematura. Olha só que coisa impressionante isso. Como é a lei, não é? Então, a primeira, através do afogamento, que foi como ele consumou a sua encarnação anterior, e a segunda, pela intoxicação, que foi a primeira tentativa de suicídio. E aí a Odila vê aquela situação do filho sofrendo aquela dor toda, passando por todo o auxílio que ele está passando e mesmo assim não se recuperando, e fala, puxa vida, mas o que será que esse menino fez? Gente, quando eu li isso eu pensei, olha eu aí, né? O que será que eu fiz? E aí tem aquela piadinha que a gente jogou pedra na cruz e que a gente sabe que a gente fez isso mesmo, mas o que será que a gente fez? E aí a resposta do Clarencio, não importa, porque o passado não é o remédio. Olha só que coisa super sabida que ele está falando pra gente, importantíssima. Porque se a gente fica só olhando para o retrovisor de trás, o que acontece? A gente acaba sofrendo
por um fato que a gente não tem mais controle de mudar. Aí o que ele fala é, ó, em vez de você ficar olhando pro o que, tentando descobrir o que foi que ele fez, que não importa, porque a gente já sabe que ele ia ter aberto uma caixa de Pandora. E o que ele fala é que se a gente quer que ele melhore, ele vai ter que voltar para a Terra. Ele vai ter que reencarnar. Então vamos lembrar disso, pessoal. Em vez da gente olhar para nossa dor, seja uma dor moral, então um divórcio, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, uma dificuldade financeira, uma doença que não cura, ou uma doença dolorida que afeta a família toda. Não vamos ficar perguntando por quê. Vamos aproveitar a oportunidade dessa encarnação como uma porta para a nossa libertação do sofrimento. Porque a gente vencendo essa dor hoje, a gente vai chegar do outro lado como vitorioso. A gente saindo da nossa zona de conforto, a gente ajudando os outros, olhando para a dor do outro, a gente vai angariar forças, vai angariar amizades que vão ajudar a gente no nosso restabelecimento futuro. Aí, outra coisa que a gente percebe aí que eu achei muito interessante é como ele fala. Ele já sabia que o Júlio tinha que reencarnar. E ele já sabia que ele tinha que reencarnar junto com a Zulmira e com a Mara. Mas ele pergunta para ela: e aí, como é que você viveu, né? Você fez muitos amigos? Para quem que a gente pede esse favor? Porque o Júlio é uma pessoa especial. O que quer dizer isso? Quer dizer, por que ele é especial? Quer dizer que se ele é especial, tem gente que não é especial? O que ele quis dizer é que tem gente que ama ele. Ele plantou coisa boa. Ele tem o carinho do pai. Ele tem o carinho da irmã. Ele não tá sozinho. A gente lembrando que a Odila, ela não tem uma vivência religiosa grande. Ela não é uma pessoa boa, mas ela não é uma pessoa que se preocupou em desenvolver a religiosidade dela. Bom, aí a gente percebe ele fazendo essa comparação de que nós, voltando aqui para a Terra, é como uma semente que pode ser jogada em qualquer campo, mas que, na verdade, o que acontece é uma sintonia magnética. A gente vai acabar nascendo naquele lar que a gente tem mais necessidade de trabalhar junto. Seja trabalhar no sentido de dar, quanto trabalhar no sentido de receber, quanto trabalhar no sentido de se autoajudar. E aí ele comenta, né? Pergunta para ela: você viveu para si? Você viveu para sua família? Você viveu para a família universal? E essa pergunta eu faço para nós também. Como é que está sendo a nossa vida? Então, a única pessoa que importa na minha vida sou eu e meu cachorro? Se for, a gente está indo no caminho errado. A gente tem que começar a olhar para a dor do outro e trabalhar dentro da nossa capacidade para ajudar a diminuir o sofrimento alheio e criar o sentimento de família universal. Quando a gente faz isso, não só a gente vai começar a criar as nossas asinhas, né, os nossos tijolinhos de bônus hora lá para quando a gente chegar no plano espiritual, mas a gente vai estar desenvolvendo o valor real do amor, que é o amor fraternidade, que é isso que vai ajudar o nosso progresso. Mas ele continua explicando o caso da encarnação. Então, tudo é sintonia. A gente, de novo, vê magnetismo, a gente já falou várias vezes em relação ao pensamento e como o pensamento plasma através da energia eletromagnética o corpo espiritual. E agora ele está falando de atração. No caso dele, do Júlio, ele não tem nenhum trabalho super complicado na sua encarnação. A gente, inclusive, para quem já leu o livro, muitos de vocês já leram, ele já viu que a encarnação dele vai ser curta, porque ele acabou de falar. Ele tirou a vida dele 2 vezes, ele vai ter morte prematura 2 vezes. No caso dos espíritos missionários, não.
é necessário um trabalho de engenharia genética do ponto de vista espiritual profunda, para que aquela criança tenha aí todas as suas habilidades prontas para que elas sejam desenvolvidas da melhor maneira possível. É escolhido aquela casa, aquele lar onde existam aquelas condições de pressão e temperatura para que essa criança possa crescer e se desenvolver e se tornar um missionário. As experiências, onde ela mora, a família que ela vem, os valores que ela recebe, que tipo de escola que ela vai. Então existe um planejamento, é importante a gente lembrar disso, que não existe acaso. A lei é uma só, mas a lei de Deus é sábia. Existe essa atração e ela é contornada de acordo com a finalidade que é para o momento da reencarnação. No caso da Odila e da Zulmira é um pouquinho diferente. Nesse caso, quando ele pergunta para a Odila fala, na verdade eu só cuidei da minha família. Então tá bom, ele já sabia a resposta, mas de novo ele perguntou. E aí a Odila fala uma coisa super importante, fala assim, olha só que ironia, né? A gente acaba querendo ficar brigando pelo amor daquelas pessoas com quem a gente conviveu, quando a gente precisa, na verdade, saber amar todo mundo. Tão importante isso. Porque muitas vezes, por causa do ciúme, da inveja, entre irmãos, entre cônjuges, entre ex e ex, a gente acaba azedando uma encarnação. E aí, nesse caso também, a gente vê o quanto que a desarmonia, que a antipatia pode atrasar a nossa evolução. Muitas vezes levar uma vida toda, talvez mais do que uma encarnação, para a gente conseguir sanar esse problema. Então, no caso da Odila, ela tá no fast track dela, de verdade. Em uma semana ela passou de obsessor para ajudante, e aí logo depois ela já consegue ajudar o filho, um mês depois já percebe que o filho vai ter que reencarnar e aceita trabalhar com a Zulmira para que a Zulmira receba a criança de volta. Isso é muito importante também, porque não existe no plano espiritual nada forçado, a lei é sábia, mas a mãe aceita o compromisso. Ela pode esquecer quando estiver acordada e resolver fazer um aborto, mas ela aceitou essa responsabilidade no plano espiritual. E nesse caso a gente vê que a mesma mulher em que a Odila tinha odiado e que estava deixando prestes a chegar perto da loucura, de repente é aquela pessoa que vai conseguir salvar o filho dela, né? Aí o Clarencio fala mais um pouquinho. Quem cultiva a amizade somente na família, consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Gente, então é aquela história do stretch assignment. Se eu quiser aprender coisa nova, eu vou ter que me expor para oportunidades novas. Se eu ficar sempre trabalhando só naquilo que eu já sei e que eu domino, eu não vou crescer. Da mesma forma com a minha família. Eu tenho que aprender a trabalhar para a minha comunidade, fazer diferença na vida de pessoas que não nasceram dentro do meu laço, do mesmo laço de família que o meu. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, mais ampla se faz a colaboração ali em nosso benefício. O que a gente vai fazer por causa disso? Mas é aquela história da semente da maçã, que a gente planta e a gente não sabe depois quantas maçãs vão estar voltando por conta daquela árvore que nasceu com a nossa semente. Então, para a gente encerrar aí o capítulo dessa noite, tem algumas coisinhas que eu botei para nós refletirmos e eu também coloquei umas perguntas para vocês pensarem no nosso grupo do WhatsApp. A primeira é essa reflexão que a gente já fez, né? Então, para que eu tô aqui? Qual é o objetivo dessa encarnação? E se a gente prestar atenção na dinâmica da nossa vida, a gente vai conseguir ter dicas do para que a gente está aqui.
as pessoas com quem a gente tem uma dívida maior de amor, de ajuste, a gente consegue perceber quais são as lições que a gente precisa aprender. Se é perdão, se é paciência, se é tolerância, se é eu saber valorizar minha família, se é eu dar valor ao trabalho, ao dinheiro, se é eu respeitar o meu corpo, o meu cônjuge. Lembrando que a gente sempre acaba tendo que aprender, como Clarence falou, através do sofrimento. Então, aquilo que eu sinto falta, a família que eu não tenho, a saúde que não veio, o trabalho que não chega, são as lições que eu preciso aprender. E aí, é essa forma como a gente tem que olhar para essas dificuldades. A lição. Mas não é olhar para a lição e sentar e cruzar o braço. A aceitação não significa inércia. A aceitação é uma forma ativa de eu colocar o meu pensamento e a minha vontade ao encontro a um objetivo. Então, em vez de eu refutar, eu me revoltar com a situação, eu abraço a situação. Mas em momento algum a gente vai ver os espíritos falando pra gente, então senta na cadeira e espera. Não, ninguém vai falar isso. André Luiz nunca falou isso. Na verdade, ele não para de trabalhar nunca. Nem ele, nem o Clarence. Como a gente já viu. Então, quer dizer, se a minha saúde não tá boa, é pra eu pensar, não, é que Deus quer que eu esteja doente, então não vou tomar remédio? Não, é pra eu tomar remédio, é pra eu cuidar do meu corpo, é pra eu cuidar da minha mente. Porque eu já sei que a doença começa na minha mente. Então, eu tenho que cortar da mente, do corpo, com todas as ferramentas que estão disponíveis para mim aqui na Terra. Se eu não encontro trabalho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar outras opções. Talvez não sei, eu tenho que perceber, ok, o que eu quero? Eu quero um trabalho, eu quero um emprego. O que é? Qual é o que eu estou tentando tirar disso? Qual a minha flexibilidade? Então, pensarmos aí dentro das nossas dificuldades do dia a dia. Como é que eu estou olhando para elas? Como é que eu estou lidando com elas? E a terceira coisa é a antipatia e a simpatia na nossa vida. Nós nos lembrarmos aí da importância da gente angariar amigos. Que muitas vezes aquela pessoa que a gente maltrata hoje pode ser aquela pessoa que pode ajudar a gente amanhã. Como a gente está vendo essa lição tão importante, né? E lembrar o que a gente já falou várias vezes, que a gente não veio aqui na Terra para brigar, a gente veio aqui para a Terra para resolver as dificuldades, as diferenças entre todos nós. Então, fazendo bem, tratando as pessoas com respeito, com dignidade, com amor, né? Lembrando que as pessoas que tratam a gente mal, que fazem o mal pra gente, são normalmente aquelas que estão precisando de mais amor, que estão sofrendo mais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. E agora eu vou colocar todo mundo fora do mute para comentar. Quem quer comentar? Eu quero falar que eu continuo sendo fãzona da Otília, porque eu achei uma coisa, eu acho impressionante, de verdade, é impressionante como ela estava e como ela é agora, né? Isso realmente mexe comigo e me faz pensar. E o outro é a importância da amizade nas nossas vidas, né? O quanto que é importante pra gente. Calma aí. Desculpa, apareceu um cachorro novo na minha casa. O quanto que é importante pra gente as amizades, o quanto que dá suporte à nossa vida, o quanto que tem bem-querer envolvido, o quanto que tem sair da gente doar para o outro, né? Eu acho que é extremamente importante isso, as amizades.
Eu acho que aqui a gente morando fora do nosso país de origem, a gente aprende essa lição mais rápido, né? Que a gente tem Verdade. que sair da nossa zona de conforto, aprender a ser mais vulnerável, diminuir o nosso senso de autossuficiência, porque a gente sabe que às vezes o bicho pega, a gente aprende a ser mais empático mesmo com a dor do outro, entender mais a solidão, as dificuldades do outro, né? E aí, quando a gente aumenta nosso nível de empatia, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, né? Quem mais quer comentar? Peraí, mãe. Pai. Fala, mamãe. Uai, eu não tinha pedido para falar. Eu vi. Eu achei que você estava com o dedo levantado assim, ó. Não, mas já que me chamou, eu queria contar para vocês que a nossa reflexão foi muito linda e eu tive mesmo um impacto, uma abertura na compreensão desse compromisso grandioso que é o amor. Nós falamos da importância de amar a família e etc., mas nessa lição a gente vê que o nosso compromisso é com a família e a humanidade. E que a gente não precisa esperar grandes ocasiões para fazer coisas boas. Os mínimos detalhes, um telefonema, fazer uma visita, fazer uma caminhada, trocando ideias, trocando energia com a pessoa, isso é a vivência do amor. Ficou muito claro para mim que a nossa amorosidade tem diversos graus. Claro que Deus não espera que a gente ame um inimigo com quem a gente trouxe grandes diferenças de passado, da mesma forma que a gente ama um espírito com quem a gente tem uma afinidade muito grande. Costumam falar em alma gêmea, mas o espiritismo diz que alma gêmea não existe, né? Mas aquelas almas afins, aquelas pessoas que nos fazem bem. Então, mas o não guardar a raiva, o não revidar a briga, o não alimentar mágoas, não alimentar melindres, são os primeiros degraus do amor. Então, nós temos que estar sempre muito atentos para fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. E assim, a gente não aumenta a dívida e a gente prepara um futuro melhor, né? Se cerca de amigos. Esses últimos 2 capítulos, não, da semana passada e dessa semana, eu fiquei muito emocionada semana passada do reencontro, né, da Odila com o Júlio, essa questão da maternidade, da força do amor de mãe, e o quanto que isso moveu ela à mudança, né? Ela já tinha começado o processo, ela já tinha saído daquele estado de obsessora, já tinha ficado uma semana em tratamento, aceitado o amor através da irmã Clara, mas eu acho que tudo ganhou uma potência maior quando ela visitou a filhinha, né? Quando ela se reencontrou com o Júlio. E dessa vez, desse capítulo, né? Acho que o reencontro para mim foi super emocionante. E nesse capítulo, essa coisa, primeiro esse jogo de cintura aí do Clarence, de não dar todas as respostas para deixar ela chegar nas respostas sozinha, né? Da necessidade da reencarnação do Júlio. E ela chegar, né, nesse caminho, primeiro pedir ajuda e entender, ter essa, eu não estou achando a palavra, mas ter esse altruísmo de colocar o outro em primeiro lugar, nesse caso o filho dela, mas colocar o outro, mesmo que talvez isso pode causar inicialmente uma dorzinha, aquele ciúme, aquela coisa, né, saber que ele vai reencarnar com a Zumiri, que era uma pessoa que ela estava ali obsediando, mas esse altruísmo de colocar o outro, que é a verdadeira lição do amor que ela está aprendendo, né, com essa experiência, né, no mundo espiritual, que com certeza também vai ajudar ela própria lá na frente, em reencarnações, mas
Eu acho que é só reforçando o que a dona Lúcia falou, é uma lição de amor muito grande, assim, esses últimos capítulos, né, eu diria até ela com ela própria e ela para com o outro, né, início dela própria, dela pedir ajuda, dela se deixar ajudar, dela, nessa uma semaninha aí que eu também tô com a Gia, assim, eu acho muito rápido, né, quase pedindo assim, ai, tomara que a gente aprenda a mudar tão rápido assim para ver se fica melhor, né. É, mas acho que são dois capítulos que para mim demonstram muito de amor, assim, eu fico tocada só em ver o movimento de amor que vai acontecendo, assim, quando a história vai evoluir. Eu acho que eu concordo com isso. E acho que uma coisa, a questão da amizade, né? Especialmente falando no meu caso, né? Você saindo mudando de país, acho que tem muita gente aqui que pode é, concordar um pouco com isso, né? Quando você muda de país, você está no seu país, perto da sua família, perto dos seus amigos, que às vezes você até cresceu junto. De repente você sai. No meu caso, foi algo assim, meio que a notícia lembra bem da notícia, do dia para a noite, assim, né? Você recebe a notícia na sexta que você tem que dar resposta numa segunda de manhã. Então você não tem aquele tempo de preparação, né, que você tem às vezes normalmente. É bastante interessante, né, ver o quanto isso expõe a gente, né, e, de novo, desenvolve a gente, né, que no final do dia acho que é aprender com isso, aprender a conviver com essa mudança e encarar isso positivamente, né, e aumentar esse círculo, como a gente viu aqui, né, o círculo de amizade, não só da família, mas tem um círculo de amizade, que eu tinha um círculo de amizade bom lá, e agora estou expandindo isso, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade para continuar essa expansão enfim, né? E aprender mais, né? Como uma excelente oportunidade de aprendizado. E a gente vê nesse capítulo, e ele fala muito claro, né? Que você colocar uma semente num solo de não cuidado, né? Você pode acabar perdendo aquela semente que você tanto está cultivando, né? Então, nesse caso a gente às vezes não dá o valor que tem a amizade, né? As nossas amizades. Então, para mim é uma reflexão que eu estou fazendo agora, né? Que vou voltar a tomar mais cuidado com isso, né? Porque é algo que a gente precisa cultivar, mesmo que com todas as diferenças que todos nós temos, né? Sem julgamentos. Luiz, é interessante isso que você está falando, porque tem uma parte aí que até a Ana botou um parágrafo que ele pergunta, quando ele perguntou para a Odila, né, quais são os seus círculos de amizade e tal, e aí ela fica refletindo que ela não tem muitos, né, ela não saiu muito aqui, que é o que a gente acho que ela está falando em outras reuniões, não adianta a gente estudar, pensar o bem, orar e ficar em quarentena pro resto da vida, né, só aplicando isso com uma pessoa, duas pessoas dentro de casa. E a gente até fala isso, a gente fez amizade com algumas pessoas da Nike, inclusive, depois que a gente chegou, que a gente conversando com eles falou, gente, se a gente morasse no Brasil até hoje, a gente nunca seria amigo, porque estava a gente no nosso ciclo, eles no ciclo deles, e não tinha motivo nenhum daquilo se cruzar, né? E aqui a gente se abriu a conhecer outras pessoas, a achar outras afinidades ou diferenças, que não teria acontecido em outras circunstâncias, e foi uma bênção na vida da gente, assim, pessoas que hoje a gente chama de nossa família, que a gente conheceu os pais, que eles conheceram nossos pais, e a gente sabe que vai fazer parte da nossa vida para sempre. Então é isso, né? Como que a gente expande essa coisa do fazer o bem, do amar, que a Dona Lúcia até falou, né? A nossa família é a humanidade também. Óbvio que você tem ali aquelas pessoas mais próximas, né? Que você tem aquela afinidade, que você até tem um karma, uma missão de estar próxima delas, mas tem a humanidade inteira, assim, para a gente dar esse amor, né? Dar essa luz e ter essa luz e receber esse amor também, né? Eu acho que a Dona Lúcia quer falar, Ana, desde a hora que eu estava falando, não? Que da outra vez que eu estava falando, você falando alguma coisinha aí, eu achei que você queria falar. Eu acho que para mim, Letícia, escuta, eu acho que acho que Ana, a forma que você colocou foi muito bonito para mim, assim, que eu sempre vi encarnação uma coisa muito pesada, assim, né, nos meus estudos, eu sempre vi como uma punição no sentido de você tem que vir para reparar coisas, aquela coisa, mas a forma que você colocou como uma libertação me deu
uma visão diferente, assim, da encarnação, né? Uma libertação, da liberação do espírito, né? Eu acho que isso me tocou. E essa questão da família universal também, né? Hoje eu fui chamada antes daqui, eu fui chamada por minha mãe para uma meditação coletiva, e foram duas coisas. E essa meditação foi totalmente com Cristo, assim, né? E para a humanidade. Então isso, assim, eu já estou nesse movimento desde que a gente entrou em lockdown, assim, eu estou nesse movimento de vibrar um pouco para a humanidade, pelo momento que a gente está vivendo, né? E aí a pessoa que estava guiando a meditação, ele falou assim: não importa onde você esteja, né? Assim, eu refletindo sobre por que a gente está aqui nesse país que não tem nada disso de espiritualidade, que está tão distante, né, da realidade deles, assim. E me veio um insight, assim, por que a gente está aqui? Será que a gente não é fonte? Me linkou, me deu um monte de coisas com o nosso propósito. Eu fiz uma viagem, assim, mental, e pensando nessa busca do meu propósito, né? Por que a gente está aqui? Por que esse grupo está aqui nos Estados Unidos, em Oregon, quase Alasca, pensando, estudando, vibrando na luz, né? E nessa família universal. Então, acho que foram duas coisas que, para mim, se encaixou, sabe? Assim, primeiro, a encarnação como libertação, e não como uma punição. E segundo, esse amor expandido. Que eu sinto um amor hoje muito grande, assim, pelo planeta Terra. Eu estou me trabalhando muito isso. E qual é o nosso papel? Eu pensei muito nesse grupo, assim, né, no nosso trabalho de ser uma luzinha, como a dona Odete falou no início da oração, né, da prece. Uma luzinha aqui, né, quase no Polo Norte, literalmente, assim. Essas duas coisas que gostei muito. Obrigada. Bom, vamos encerrando. Aí nós aí na nossa... A gente está ampliando os nossos lastros, né, Letícia? É bom, né? Ah, Jesus amado, nós te pedimos mais uma vez, esteja junto conosco. Nós agradecemos esses ensinamentos de André Luiz, que acalentam os nossos corações, que nos lembram o porquê estamos aqui, o para que estamos aqui, a importância do nosso aprendizado no caminho da nossa regeneração. Ajuda-nos, Senhor, a servir dentro da nossa família consanguínea, mas também a servir na nossa família humanidade. Ser aquela mão amiga, aquele sorriso, aquele ouvido fraterno com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com aqueles que nós nem conhecemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar os nossos horizontes egoísticos e servir na sua seara como discípulos do seu amor. Que todos aqueles que convivam conosco, que conversem conosco, Senhor, que eles consigam ouvir as suas palavras através das nossas bocas, sentir as suas mãos através das nossas, a tua presença através do nosso comportamento. Envolve o nosso planeta Terra nesse momento tão turbulento, em especial esse país. Que a fraternidade universal possa brotar no coração das pessoas.
Que haja amor, respeito, dignidade, aceitação, carinho, na mente e nos corações de todos os encarnados, mas também dos desencarnados. Nessa noite em especial, nós pedimos, Senhor, por aqueles que incitam a dor, a discórdia, seja dentro do nosso lar, seja de formas maiores, como dentro desse país. Que a luz de Maria, Mãe Santíssima, possa abraçá-los, Senhor. Que eles possam sentir o impacto magnético dessa luz que nos envolve da cabeça aos pés. Porque nós sabemos que apenas o amor cura as mazelas. Que todos nós somos espíritos eternos. Que toda ignorância e maldade é passageira. Ajuda no despertamento consciencial, Senhor, desses seres, assim como os nossos. Nós vamos pedindo pelas nossas famílias, por aquele problema que nos preocupa mais, seja uma pessoa, uma situação. E essa noite pedindo em especial a André Luiz, a Dr. Bezerra, que cuidem de nós. Nós vamos pedindo por todos aqueles que não puderam compartilhar dessa noite junto conosco. Que essas mesmas bênçãos de luz e de paz possam chegar a cada um desses lares, envolvendo a cada um dos moradores, encarnados e desencarnados. E finalmente nós vamos pedindo que a nossa água seja fluidificada, que aí possa ser colocado todo aquele remedinho espiritual, a vitamina que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico e mental. E assim encerramos mais esse estudo dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja.